milionário fica chocado ao ouvir da mãe que o mendigo negro é seu filho. João Tavares, um magnata respeitado em São Paulo, tinha tudo o que sempre quis. Ousado, arquivo de sucesso na ostentação, dirigia seu último esportivo pelas ruas iluminadas da cidade, mas em meio aos altos muros da sua mansão, havia um tremor no fundo de sua alma. Um vazio que ele nunca soube preencher. Isso mudou uma noite. Durante um casamento luxuoso, decorado com flores exóticas e convidados elegantes, João viu algo que quase o fez parar o tempo. Renata, seu amor perdido, desaparecida há 8 anos. Uma mistura de alegria e confusão tomou conta dele. Como ela estava ali, após tanto tempo? A pergunta flutuava em sua mente como uma névoa densa. Os olhos dele a observavam, enquanto ela conversava com nervosismo. Renata parecia mais velha, mas sua beleza continuava intacta. A música suave tocava e a atmosfera vibrava com risos e brindes. Mas para João, tudo parecia distante. Quando finalmente se encontraram, os corações aceleraram. Entre abraços nervosos, ela sussurrou algo que fez seu mundo desabar. João, eu tenho um filho. E então, ele o viu. Um garotinho de 7 anos, com a mesma expressão intensa de João. O mesmo cabelo escuro e os olhos brilhantes como estrelas. Pedro. A ficha caiu como um peso nas costas de João. Ele não era apenas um espectador, ele era o pai. E tudo isso foi um segredo guardado em um abismo de dor e amor não vivido. A reality da vida de João se esfacelava. Como poderia não saber? E aquele diálogo interno sempre enfrentou a superficialidade da sua vida atual com Bárbara, sua namorada cheia de planos e interesses próprios. Ela não estava longe, com um olhar de desdém ao observar a cena. A mente de João tremia entre o que ele tinha e o que poderia ser. E se você não conseguir ser um bom pai? Bárbara interrompeu os pensamentos de João com uma voz dura e fria. Você se importa mais com essa concessionária do que com o que realmente importa. Ele engoliu em seco. As palavras dela cortavam como faca. E, de repente, ele estava perdido entre o amor renascente por Renata, o carinho pelo filho que não conhecia e a pressão da mulher que agora fazia parte da sua vida. Todo o passado que João pensou ter deixado para trás estava agora voltando, e ele sentia como se estivesse preso em um grande labirinto emocional. Poderia realmente deixar tudo isso para trás? No fundo, ele sabia que tinha uma decisão a tomar. Entre a vida de aparências ou a chance de construir algo verdadeiro, com Renata e Pedro. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma gritaria surgiu do outro lado da recepção. Um estrondo e depois uma sequência de pânico. Ele correu e, no meio da multidão em choque, um acidente chocante ocorreu, deixando João em uma situação crítica. Faltava ar em seus pulmões enquanto o mundo em volta girava sem controle. Uma coisa era certa, ele precisava repensar tudo. Então, enquanto tentava se recuperar da cena caótica, uma mensagem pipocou no seu celular, vinda de Renata. Era enigmática, cheia de promessas e dúvidas que poderiam mudar tudo mais uma vez. O modo como ela escreveu fez seu coração acelerar. O que mais ele não sabia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando João olhou para a tela de seu celular, sua mente girava em um turbilhão. A mensagem de Renata piscava, quase insultando sua confusão. Ele a leu rapidamente. Preciso te contar a verdade sobre Pedro e o que aconteceu enquanto estive fora. O coração disparou. Cada letra estivesse gritando um segredo. Que ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que poderia ser tão importante? Mas antes que pudesse digerir isso, a multidão na recepção começou a se agitar freneticamente. As conversas e risos se transformaram em gritos estridentes. Pessoas empurravam-se, algumas chorando, outras apontando. Socorro! Alguém, por favor! Alguém gritou. A imagem do homem se contorcendo em dor cravou na mente de João. Ele precisou se mover. Enquanto atravessava a multidão, sentiu todos os olhares mudarem para ele, como se algo dentro dele estivesse chamando a atenção daquelas almas em desespero. Quando chegou mais perto, ficou paralisado. O homem no chão era um velho de cabelo grisalho, e então, como um filme sendo revelado, João reconheceu-o. Era seu Carlos, o antigo sócio de negócios de seu pai, que ele mal lembrava e que havia sido afastado por questões misteriosas anos atrás. — O que está acontecendo? João perguntou, seu coração batendo forte. A resposta veio como um tiro no escuro. Ele teve um infarto, está com dificuldades para respirar. A gritaria aumentava, mas nada importava mais. Convencido de que ele precisava fazer algo, João ajoelhou-se ao lado do homem. As memórias começaram a voltar, histórias que sua mãe lhe contava sobre um relacionamento conturbado com seu Carlos. Tudo parecia tão distante e, de repente, uma certeza esmagadora surgiu. É como se o universo tivesse se alinhado para revelar a verdade. E se uma voz familiar interrompeu seus pensamentos? Se o Pedro não for apenas seu filho, mas sim uma ligação mais profunda com essa história? A voz era de Renata, que apareceu sem avisar, olhar aterrorizado. Ela havia sabido que a verdade sobre seu Carlos mudaria tudo. Quem ele realmente é, João? Os olhos de João buscaram os dela e ele entendeu. Seu Carlos não era um mero estrago do passado. Ele era parte de algo mais sombrio, um segredo que unia seus destinos de formas que ele nunca poderia imaginar. O que Renata estava tentando lhe dizer? Que Pedro, aquele garoto tão parecido com ele, não era apenas um filho perdido, mas a chave para um ponto. Antes que pudesse responder a Renata, a situação acelerou. O velho começou a engasgar e a multidão parecia hipnotizada pela cena. A tensão era palpável. João tentava se concentrar, mas sua mente só pensava em Pedro, na fita que poderia ter ao lado dele e em tudo que estava prestes a desmoronar. E se a verdade fosse mais devastadora do que imaginava? Se não apenas Pedro, mas toda a sua vida foi construída sobre uma mentira, com seu Carlos lutando pela vida ao seu lado e Renata ali com a verdade que poderia mudar tudo, João sentiu o peso do mundo nas costas.
A narrativa que ele pensou conhecer estava desvanecendo como fumaça. Em um momento de clareza, soube que a resposta estava prestes a explodir em sua cara. E se a ideia se arrastou até sua mente, mas antes que pudesse formular a pergunta, um grito estrondoso ecoou pela sala. Fogo! Fogo! O caos irrompeu e a multidão se dividiu em desespero. João e Renata trocaram o olhar cúmplice aterrorizado. O que mais poderia acontecer a seguir? João e Renata trocaram olhares enquanto o caos tomava conta do salão. O grito "Fogo!" soou ensurdecedor e o desespero se espalhou como um rastro de pólvora. O ar ficou pesado. As chamas começaram a dançar nas laterais do salão, iluminando rostos aterrorizados. João sentiu seu coração acelerar. Ele precisava agir. Enquanto a fumaça se espalhava, uma pergunta ecoou na sua mente. O que mais poderia dar errado? A situação precisava de calma, mas ele não sabia onde encontrar. Olhando para Renata, sem palavras, ele quis perguntar sobre o que a mensagem significava, mas o tempo não permitia. Vai! Gritou Renata, puxando a mão dele. Eles começaram a empurrar a multidão em direção à saída. O ar estava quente e cheio de gritos, e cada passo que davam parecia um esforço monumental. Várias pessoas estavam desorientadas, não sabiam para onde correr. João sentiu um nó no estômago. E o que dizer de Pedro? O garoto estava lá fora, perdido entre os convidados. Pedro! Onde está o Pedro? Afligiu-se. O pensamento de que o filho pudesse estar sozinho naquela confusão lhe cortava o fôlego. Ele está com a minha irmã! Vamos! Renata gritou de volta, mas a situação era cada vez mais desesperadora. Cada rosto que passava parecia transmitir um pânico profundo. João olhou ao redor, precisando de algo ou alguém que os ajudasse. Ah, por favor, não mais uma tragédia. Enquanto corria, uma sombra se destacou na entrada. Era seu Carlos, ainda no chão, e mesmo ali parecia se debater entre a vida e a morte. O olhar de João se fixou nele. No meio do incêndio, o velho estava paralisado, como se fosse uma âncora no passado, que João havia tentado deixar para trás. Carlos! Gritou João, mas a tentação de fugir era forte. Ele não poderia salvá-lo. Poderia? E se tudo estiver ligado? Uma voz ecoou em sua mente quase como um sussurro. Renata puxou João com mais força. Eles passaram pelo incêndio, mas o peso da dúvida continuava. O que ele sabia de Carlos? E se essa conexão ajudasse a entender o que estava acontecendo? Se seu coração estivesse tão entrelaçado com os segredos de seu passado? A fumaça começou a sufocar e o pânico aumentou. Tudo parecia um pesadelo. João viu a porta de saída a poucos metros e então um rugido. Uma explosão lançou uma onda de ar quente que os empurrou para trás. Por instinto, João se jogou na frente de Renata, protegendo-a. O calor feriu sua pele e ele sentiu a dor da queimadura. Mas assim que a poeira assentou, algo quebrou no ar. Quando ele se levantou, em meio ao caos, seus olhos se fixaram em uma cena que o deixou em choque. Pedro estava ali, com o mesmo olhar intenso, mas agora ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher com a mesma expressão de Renata, mas com traços mais marcantes e um ar de autoridade. Era uma figura imponente, que parecia ser um ímã para os olhares.
Você não vai acreditar no que aconteceu, João! Gritou Renata, ofegante, mas se movia em direção à mulher. Cada passo dela era cheio de propósito. João sentiu que sua vida estava mudando mais uma vez. A mulher se virou e um reconhecimento instantâneo passou entre eles. Eu sou a mãe de Pedro, disse a mulher, e João sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? Ela era mais do que simplesmente uma figura do passado, e o peso dessa revelação ameaçava desmoronar todas as certezas que ele pensou que tinha. Tudo que João acreditou sobre sua vida, sobre Renata e agora Pedro, começou a se desintegrar. Quem você é? Ele indagou, sua voz falhando, a mente girando. Ele sentia que a verdade estava prestes a despencar em sua vida, e a multidão ao seu redor se tornava um borrão de incertezas. Ele mal conseguia respirar. E enquanto a fumaça continuava a invadir o espaço e os gritos se distorciam numa massa de som, uma certeza lhe atravessou a mente. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas mudá-lo, mas arruinar tudo ao seu redor. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado? João ficou paralisado, os olhos fixos na mulher ao lado de Pedro. O que ela estava fazendo ali? A voz dela soou como um eco do passado, colocando em dúvida tudo que ele tinha construído. Quem você é? João perguntou, a voz tremendo. O pânico o envolvia, como as chamas atrás dele. Sou a mãe de Pedro. Ela repetiu com uma firmeza que cortou o ar tenso. E também sua irmã? A revelação atingiu João como um soco no estômago. O quê? Você tá brincando comigo? Ele olhou para Renata em busca de alguma confirmação. O rosto dela estava pálido, as mãos trêmulas. Como assim, irmã? Eu sabia que esse dia chegaria, a mulher respondeu, o tom mais suave agora. Você nunca soube, mas a verdade é que nossa mãe teve um relacionamento com seu Carlos. E eu sou o resultado dessa união. A gente precisou se separar para proteger você. A mente de João girava. Era uma confusão total. Seu Carlos, o homem caindo no chão, seu passado traçado por segredos. E Pedro, o garoto ao seu lado, portador de um sobrenome que nunca imaginou que pertenceria a ele. Mas, e Renata? Ele questionou, a voz quase um sussurro. Renata respirou fundo. Eu não sabia, João, eu juro. Pensei que era apenas uma amiga tentando encontrar meu caminho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e isso dilacerava o coração de João. Quando soube da gravidez, não tinha certeza de como contar. Um peso esmagador recaiu sobre ele, e a verdade apertava seu peito. Pedro, não, ele é meu filho, mas isso significa que você e eu... As palavras ficaram presas, incapazes de sair. Em um instante ele percebeu que construíram uma vida em cima do que achava que era. Agora tudo desmoronava. Precisamos sair daqui, gritou Renata, puxando João pelo braço. O incêndio começava a se espalhar, o calor insuportável. Pedro não pode ficar aqui! Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Fogo! Aqui! As pessoas começaram a empurrar-se em desespero e o caos tomou conta. João, Renata e a mulher estranha estavam cercados por sombras dançantes e fumaça que gritava por socorro. Nesse momento, o ar se encheu com um cheiro estranho e uma nova onda de pânico se espalhou pela sala. Algo mais estava acontecendo.
Uma explosão ecoou do lado de fora e as paredes começaram a tremer levemente. — O que foi isso? Renata perguntou horrorizada. — Não sei, João respondeu. Sentindo a luta entre se jogar no passado ou correr para o futuro. Temos que sair agora! Ele olhou para Pedro, a criança que parecia uma versão mais nova dele, e o medo o invadiu novamente. E se o incêndio se espalhasse ainda mais? E se eles ficassem presos ali? De repente, mais gritos se elevaram. A massa de pessoas começou a se agitar ainda mais. Uma porta se abriu com força e um grupo de homens entrou parecendo determinado a resgatar quem pudessem. Mas seus rostos eram estranhos. — Saia! Nós estamos aqui! Eles gritaram. Mas João não sentiu nenhum alívio. Algo estava errado. — João, olhe! Renata gritou, puxando-o para o lado. O que ela viu disparou as emoções dentro dele. Um homem de terno escuro estava apontando uma arma para a multidão. E os gritos se tornaram um clamor desesperado. — Fiquem onde estão! Ninguém se mexa! O tempo pareceu parar. João sentiu o frio na espinha. Ele só queria proteger Renata, Pedro e agora também aquela mulher enigmática que dizia ser sua irmã. O que diabos estava acontecendo? A vida que ele conhecia já não existia mais. Os segredos estavam expostos e a verdade poderia ser o último dos seus problemas. Ele olhou para Renata em busca de força. O que mais ele não sabia? O que mais poderia mudar? Os rostos em torno dele se tornaram bovões e, na confusão, a realidade que eu conhecia estava desmoronando na sua frente. João respirou fundo. Ele tinha que agir. A vida deles dependia disso. — Vamos! Ele gritou, puxando Renata e Pedro para fora, não conseguindo ignorar que talvez a verdade que poderia libertá-los também poderia ser a sua condenação. Que segredos ainda estavam escondidos nas chamas! João puxou Renata e Pedro, a adrenalina pulsando em suas veias. O medo o cercava, mas ele precisava agir. — Vamos! Gritou, a voz um pouco mais firme. Contudo, a mulher que se dizia sua irmã ainda estava ali. Sua presença parecia um fardo. Uma sombra de segredos que ameaçavam consumir tudo. A multidão estava em um frenesi total. Ele continuou empurrando Renata e Pedro, tentando manter a calma. Mas a verdade do que havia sido revelado o atormentava. A irmã! Que loucura! Como isso era possível? A fumaça envolvia tudo e o medo de perder Pedro o consumia. As chamas começavam a se espelhar nos rostos de todos. As pessoas gritavam, correndo em direções opostas, e cada grito ecoava em sua mente como um lembrete do que estava em jogo. — Não olhe para trás! Ressoou em seus pensamentos. Mas a imagem de seu carro... A pergunta pairou no ar, mas ele não teve tempo de finalizá-la. Um clarão ofuscante surgiu e uma explosão próxima fez o chão tremer sob seus pés. O universo ao seu redor se despedaçou em flashes de luz e fumaça. — Agora! Renata gritou, puxando João e Pedro novamente. Eles seguiram rapidamente em direção à saída, mas quando passaram por uma porta lateral, algo inesperado mudou tudo. Uma voz familiar soou em meio ao caos, fazendo sua pele arrepiar. — João!
O grito veio de longe e uma figura feminina surgiu no meio da multidão. Era Maria, sua mãe, mas não era apenas ela. Ao lado dela estava um homem que João reconheceu. Era seu Carlos, apoiado e respirando com dificuldades. O que está acontecendo? Ela estava em choque e tudo no corpo de João congelou. As chamas dançavam e a fumaça tornava mais difícil enxergar. Mas, por um momento, tudo se desfez em um caos silencioso. Maria, o que você está fazendo aqui? João mal conseguia processar. Ela parecia mais velha. A dor em seus olhos o arrepiava. Eu vim te buscar, João. Há segredos que todos nós precisamos enfrentar. As palavras dela caíram como uma bomba. Como assim? O que ela sabia? A multidão barulhenta ao redor dele se tornara um som distante. E só sua mãe parecia ter relevância agora. Carlos, por que ele está aqui? Questionou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. O homem que era um estranho e também alguém da vida dele. Eu sou sua verdadeira ligação com tudo isso, disse seu Carlos, com uma dificuldade notável para falar. Pedro é mais do que você imagina. Ele carrega em si uma herança que pode mudar tudo. O pânico domou o ar e a própria estrutura ao seu redor parecia solidificar. Os olhos de João se arregalaram. O quê? O que estava sendo revelado agora? Aquela criança era parte de um mistério maior. E antes que pudesse verbalizar suas perguntas, a sala explodiu em gritos novos. A estrutura está colapsando, disseram pessoas que corriam desesperadas. Precisamos sair! Vamos! Agora! Uma chacoalhada da mão de Renata o trouxe de volta à realidade. Ele sentiu pânico no olhar dela e isso o fez decidir. Maria! O que você está escondendo? Não podemos falar agora. Ela gritou contra o barulho crescente. Há mais em sua linhagem do que você poderia imaginar. Isso não se resume apenas a nós. A gravidade de suas palavras o atingiu. O que sua mãe queria dizer? Que histórias feridas estavam prestes a ser descobertas. Eles seguiram em frente, mas na confusão, alguém começou a empurrá-los para trás. Um homem com um olhar determinado apareceu à sua frente, braço estendido. Voltem! O prédio vai desabar! E era um bombeiro, mas havia algo em seu tom que soava urgente, mesmo no caos. O coração de João disparou mais uma vez. Esse dia só ficava mais caótico. Entre aquelas paredes ardendo, segredos e verdades novamente se entrelaçavam. O que eu não sei? Perguntou João a si mesmo, enquanto a fumaça cercava sua visão. E no meio de um tremor das estruturas, um pensamento o assolou. O que realmente eram aqueles laços familiares? Era possível que as chamas não fossem a maior ameaça que enfrentavam naqueles instantes? Uma escolha teria que ser feita. Mas a qual deles João realmente pertencia? Se ele não fosse apenas a soma de suas origens, mas toda uma história ainda a ser contada. O tempo estava se esgotando e a verdade ainda o aguardava. João ficou paralisado, os olhos fixos na mulher ao lado de Pedro. A revelação a atingiu como um soco no estômago e a confusão tomou conta dele. A sua irmã? Ele estava atordoado, incapaz de processar o que ela estava dizendo. O chão parecia se abrir sob seus pés. Renata olhou para ele com uma expressão de choque e incredulidade, enquanto a fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar. Sim, é verdade. Pedro é seu filho, mas também é seu sobrinho, resultado do nosso passado sombrio.
A mulher parecia determinada, mas a urgência da situação os forçava a se movimentar. João queria entender, mas o fogo estava se aproximando. Ele precisava sair, mas cada palavra da mulher afiava sua curiosidade e confusão. "Temos que sair agora!" gritou Renata, puxando João. Ele hesitou, alternando entre a necessidade de escapar e a vontade de saber mais. Ele olhou para seu Carlos no chão. O homem precisava de ajuda, mas de repente as prioridades se tornaram uma tormenta na cabeça dele. O que era mais importante? A vida de um homem que havia figurado em sua história? Ou a verdade que poderia mudar tudo? A multidão ao redor gritou e o barulho das chamas se intensificou. "Vamos, João!" Renata insistia, mas antes que pudesse reagir, uma nova voz cortou o ar. "Carlos, você vai ficar bem!" Uma figura robusta apareceu, um bombeiro que havia entrado na confusão. No entanto, assim que João percebeu que o homem estava lá para ajudar, uma explosão ensurdecedora ecoou de algum lugar abaixo e as luzes falharam. Com o som do estrondo, o chão tremeu. João olhou alarmado enquanto pedaços do teto começaram a desprender-se. Ele segurou Renata e Pedro, puxando-os para perto. "Temos que ir agora!" Com a adrenalina pulsando, ele se moveu em direção à saída. Mas uma chuva de entulho desabou ao redor, bloqueando o caminho. O bombeiro conseguiu abrir uma passagem, mas não sem custos. João virou a cabeça e foi nesse momento que viu a mulher, a irmã desconhecida dele, tentar ajudar seu Carlos, mas os dois foram empurrados para a escuridão. "Não!" João gritou desesperado. E então, tudo foi ainda mais rápido. O bombeiro foi para a frente, fazendo sinal para João e Renata. "Sigam!" E enquanto eles corriam, uma figura surgiu entre as chamas. Era a mulher. "João!" ela gritou. "Você precisa saber. Pedro não é apenas seu filho, mas ele também..." Sua voz foi cortada por um estrondo, e antes que a frase pudesse ser completada, uma nova explosão abalou o lugar. Uma onda de calor os atingiu e tudo ficou embaçado por um momento. A cena virou um caos absoluto. João sentiu as mãos de Renata apertando a sua e, em um flash, viu a mulher sendo puxada para trás pelas chamas. "Não!" ele gritou, mas o tempo estava se esgotando. O fogo estava consumindo tudo. Já na porta de saída, algo se iluminou no ar e uma vibração estranha reverberou em sua mente. "Ele também é a chave!" a mulher gritou, mas o eco de suas palavras foi tragicamente perdido na fumaça e no barulho. O que ela queria dizer? E como Pedro era a chave? Essa revelação deu um tapa na mente de João, mas não havia mais tempo para perguntar. Eles quase estavam fora quando uma sombra escura passou voando ao seu redor. E então, um ruído alto e estrondoso explosivo cortou o ar. Uma corrente de luz branca iluminou o ambiente, seguida de um clamor de dor na sala. O que antes era apenas um incêndio, agora se tornava um cenário de catástrofe. João girou os olhos para trás e, quando olhou novamente, a mulher havia desaparecido, engolida por um turbilhão de chamas. Seu Carlos estava ali, mas sua condição parecia piorar a cada segundo. Era um pesadelo, uma corrida contra o tempo. E ele finalmente entendeu que a verdade não era simples. É um caos feito de segredos e mentiras. O que mais ele não sabia? O que significava ser parte de um legado que ele nunca entendeu? E então, com a fumaça sufocante ao redor, ele decidiu: vou descobrir tudo isso. O que é Pedro? O que aconteceu? O olhar de Renata estava cheio de terror.
mas também de determinação. Eles precisavam sair, precisavam explicar tudo isso. A vida deles poderia depender de uma única resposta. Como ainda haviam tantas perguntas a responder? O que mais estava escondido nas chamas que mais uma vez os pressionavam? João estava em choque. As chamas atrás dele dançavam furiosas, mas a verdadeira tempestade estava em sua mente. Bela é sua irmã? O que isso significava para ele, para Pedro, para Renata? O tempo parecia parado enquanto tentava processar a verdade. E com cada segundo que passava, o calor aumentava. "Vamos sair!" gritou Renata, puxando direção à saída. Eles correram, mas os gritos ecoavam em seus ouvidos. O bombeiro estava tentando salvar o máximo que podia, mas o cenário ao redor deles estava desmoronando. As paredes pareciam se fechar, como se a casa estivesse viva, tentando protegê-los de um horror maior. A fumaça ficou mais densa e o ar começou a se tornar um veneno em seus pulmões. "João, o que está acontecendo?" Renata perguntou, a voz tremendo entre a ansiedade e o desespero. Ele não sabia como responder. O que ele sabia? O passado havia sido uma miragem e agora tudo estava em ruínas. Quando se aproximaram da porta, um grupo de pessoas estava em pânico do lado de fora. Algumas chorando, outras gritando. "Precisamos de mais ajuda! Fogo! A estrutura não vai suportar!" Um grito distante trouxe uma nova onda de horror. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra se projetou à frente deles. Era seu Carlos, apoiado em uma parede com uma expressão pálida. "João, Pedro, eu preciso de dizer algo." O velho tossiu e a imagem de seu corpo frágil era dilacerante. "Eu sou o rodízio do que vocês acreditam." Ele falava com dificuldade e cada palavra parecia pesar mais em João. "Carlos, não! Você precisa se afastar!" João implorou, mas era tarde demais. O homem pareceu engasgar, o olhar fixo em João. "Pedro, não é o que você pensa!" Sua voz desmoronou em uma série de tosse e os olhos do velho brilharam como uma súbita clareza. "Ele é o verdadeiro herdeiro!" O coração de João disparou. "Herdeiro? Herdeiro de quê?" Ele queria continuar, mas a intensidade da cena o paralisou. As chamas rugiam ao fundo e a pressão dentro dele aumentou, a adrenalina fazendo seu corpo tremer. Renata segurou seu braço, horrorizada. "O que ele quer dizer, João?" A confusão e a tensão numa só frase. Então, em um movimento rápido, seu Carlos apontou para Pedro e um tremer percorreu o corpo de João. Ele é o filho da linhagem antiga, aquela que precisa ser protegida. As palavras saíram em um sussurro. O que isso significava? Como uma criança poderia carregar um legado tão pesado? No instante seguinte, uma nova explosão ecoou, desferindo um golpe na estrutura já frágil do prédio. A luz do fogo subiu como um maremoto. "Saiam!" gritou o bombeiro, mas o tumulto parecia aumentar a cada segundo. O calor tornava tudo insuportável e o chão começava a tremer sob seus pés. Os olhos de João buscaram Pedro, mas quando olhou, viu algo brilhante em sua mão. Um colar, um talismã que resplandecia em meio à escuridão. Ele nunca havia visto aquilo antes. "Pedro, o que é isso?" O garoto olhou de volta, confuso, mas hábil o suficiente para entender a urgência. "Não sei, pai. Ele não pode ficar aqui."
Renata gritou, puxando João em direção à saída. Mas a visão de seu Carlos, começando a perder a consciência, fez tudo parecer mais doloroso. Carlos, você tem que nos contar que legado é esse? Lembre-se, João, a verdade não é o que parece. Ele ergueu a mão como se tivesse uma última mensagem, mas nesse momento o teto desabou em um estrondo ensurdecedor. Todos se lançaram para o lado, mas não sem antes ouvir um grito. Fogo! A estrutura vai ceder! O pânico se espalhou como fogo rápido e a única certeza era que o passado não era apenas passado. Ele estava ali, pegando fogo como as chamas ao redor deles. No meio da desordem, uma figura apareceu, uma mulher emergindo das sombras. Era a mesma mulher, a irmã que se apresentou antes, com um olhar determinado, segurando o colar que estava no pescoço de Pedro. Ele não pode ficar com você, ela gritou. Você não pode controlá-lo. Controlar? João quase gritou de volta. Nós só queremos sair. Mas as palavras dela soavam como um aviso, uma ameaça em meio ao caos. E enquanto a fumaça inundava suas narinas, um estalo surgiu e as faíscas saltaram em um grande espetáculo. Precisamos decidir agora! A urgência estava em cada frase, cada respiração. João olhou para Pedro, a criança com um legado gigantesco, e sentiu o peso da verdade esmagar sua mente. Era escuro, tudo estava escuro, e a única luz era o brilho do colar no pescoço de seu filho. O que mais ele não sabia? O que estava verdadeiramente em jogo para aquela criança? Enquanto a estrutura desmoronava ao seu redor e as chamas rugiam como monstros famintos. João percebeu que talvez a decisão precisa ser feita, não com lógica, mas com o coração. Pedro, o que você quer fazer? A voz dele soou no meio da tragédia e tudo se congelou. O que seria a resposta? Proteger ou deixar um legado perigo entrar em suas vidas? João estava em estado de choque. As chamas atrás dele rugiam, mas a verdadeira tempestade estava em sua mente. Ela é sua irmã? Ele não conseguia processar essa informação. Que história maluca é essa? O chão parecia tremer sob seus pés enquanto a fumaça engrossava ao redor. Vamos sair, gritou Renata, tomando sua mão, puxando-o em direção à saída. Seu instinto de pai disparava, os olhos fixos em Pedro, que olhava confuso para a mulher que havia se revelado como sua tia. A multidão na porta estava em pânico. As pessoas gritavam, algumas empurrando outras para escapar do incêndio. O calor queimava todos à sua volta, a intensidade das chamas refletida nos olhos assustados das crianças. Saiam! O prédio vai desmoronar! Um bombeiro gritava, mas as pessoas, em desespero, pareciam não escutar. Os ecos do passado, os laços familiares, tudo estava se entrelaçando numa teia de segredos. Pedro, venha! João puxou o garoto para perto, sentindo um aperto no coração. Não podemos ficar aqui. A mulher, sua irmã? Tentou alcançá-los, mas o fogo lambeu suas roupas, obrigando-o a recuar. A verdade, João. O que está prestes a acontecer? Sua voz se perdeu no barulho das chamas. Mas algo dentro dela gritava por socorro. O coração de João acelerou. O que ela queria dizer? A estrutura começou a tremer e cereais de fogo pipocavam ao redor. Carlos! João gritou. O velho ainda estava ali na escuridão, respirando pesadamente. João, escute!
As palavras dele eram uma convocação, um chamado que ele não podia ignorar. Eu sou parte de tudo isso. O velho então engasgou e uma onda de emoções tomou conta de João. Então, um rugido estrondoso soou e um pedaço de teto caiu bem ao lado deles. Vamos! Agora! Renata gritou, puxando João e Pedro, mas um novo grito ecoou. Cuidado! Uma mulher, correndo na direção oposta, esbarrou neles. Era a mulher que se apresentou como irmã de João. Não podem deixá-lo! Precisa saber! Ela apontou para Pedro, mas antes que João pudesse entender, as chamas subiram com toda a sua fúria. Naquele segundo, tudo mudou. João sentiu um puxão no ombro e, ao olhar para o lado, viu Renata caída no chão. Uma dor cortante se instalou em seu peito. Não! Ele se lançou para ajudá-la. Mas a imagem de seu Carlos, respirando com dificuldade, grudada em sua mente. Levante-se! Gritou a mulher. A verdade que importa está diante de você. O caos aumentava. Uma nova explosão iluminou a cena com uma luz branca ensurdecedora. Tudo virou um emaranhado de sombras e gritos. A verdade! João sussurrou para si mesmo, mas as palavras pareciam se perder no tumulto ao seu redor. A fumaça lhe ardia os olhos e ele mal conseguia ver. Então, um brilho ofuscante chamou sua atenção. Era a corrente em torno do pescoço de Pedro. Ele é a chave, a mulher declarou, com um olhar perplexo. Mas não é só isso. Ele é o herdeiro da nossa família. E quando estavam prestes a se mover, tudo começou a desmoronar. O passado lançou sombras sobre o futuro. E a última explosão trouxe os últimos restos da estrutura ao chão. Não, não, não! A frase escapuliu dos lábios de João, enquanto sentia tudo se desvanecer. E entre nuvens de fumaça, uma nova figura surgiu. Uma mulher imponente, vestida com elegância como uma aparição do além, expondo um brilho nos olhos que João jamais tinha visto. Ela olhou diretamente para ele, e a voz dela o atravessou. Você não sabe, João. A verdade sobre Pedro, ele não é quem você pensa. O coração dele parou. O que isso significava? Sua respiração se tornou difícil de controlar. No tempo certo, você saberá. Mas agora, a mulher estendeu a mão e o olhar de Pedro se encheu de compreensão. O garoto correu na direção dela. E em um instante, um novo brilho ofuscou tudo. Um clarão que cegou João. Não, Pedro! Ele gritou. Mas o garoto desapareceu envolto em luz. E a mulher mística sorriu, antes de tudo se apagar em um silêncio estrondoso. No meio da ruína, a memória de cada segredo começou a ecoar em sua mente. A verdade ainda o aguardava. Mas a pergunta que ficava era: que verdade era essa? O que mais João não sabia sobre seu filho e a família que havia perdido? João estava paralisado, os olhos fixos na mulher ao lado de Pedro. A revelação a atingiu como um soco no estômago e a confusão tomou conta dele. A sua irmã? Ele estava atordoado, incapaz de processar o que ela estava dizendo. O chão parecia se abrir sob seus pés. Renata olhou para ele com uma expressão de choque e incredulidade, enquanto a fumaça tornava tudo mais difícil de enxergar. Sim, é verdade. Pedro é seu filho, mas também é seu sobrinho, resultado do nosso passado sombrio. A mulher estava decidida, mas a urgência da situação os forçava a se mover. João queria entender, mas o fogo estava se aproximando. Ele precisava sair.
Mas cada palavra da mulher afiava a sua curiosidade e confusão. "Precisamos sair agora!" gritou Renata, puxando João. Ele hesitou, alternando entre a necessidade de escapar e a vontade de saber mais. Olhando para seu Carlos, ele percebeu que o homem precisava de ajuda, mas os instintos de pai prevaleciam. O que era mais importante? A vida de um homem que havia figurado em sua história ou a verdade que poderia mudar tudo? As chamas se tornavam mais ferozes, enquanto a multidão do lado de fora gritava: "Saiam, o prédio vai desmoronar!" Um grito distante trouxe uma nova onda de horror. Mas, antes que pudessem avançar, uma sombra se projetou à frente deles. Era a mulher de antes. "Não podem deixá-lo! Precisa saber!" Ela apontou para Pedro. Mas antes que João pudesse entender, um estrondo ensurdecedor ecoou e o prédio começou a tremer. A estrutura estava cedendo. Tudo virou um emaranhado de sombras e gritos. "João!" Renata gritou, puxando para a saída em um impulso. Então, tudo se transformou em caos. Fumaça, gritos, uma nova explosão fez o vidro estourar. O calor subia e a pressão no peito aumentava. Então, uma das paredes se desmoronou e um pedaço enorme de concreto caiu direto em cima de seu Carlos. Houve um grito agonizante e João, em estado de choque, olhou para a cena horrenda à sua frente. Ele não conseguia mais raciocinar. "Carlos!" gritou, correndo em direção ao homem, mas o fogo estava se espalhando rapidamente. Um grupo de bombeiros tentava controlar as chamas, mas era como se tudo estivesse contra eles. "João, precisamos sair, agora!" Renata insistiu, puxando-o, mas ele precisava saber. Ele se virou para a mulher que se dizia sua irmã, um olhar de desespero. "O que você quer dizer com herança? Que legado é esse?" Ela respondeu, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. Não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós." A sala girou. Ele não conseguia entender, e no meio desta confusão, a mulher olhou diretamente em seus olhos e adicionou: "A única maneira de escapar é enfrentando a verdade. Ele não é só seu filho, ele é." Antes que pudesse completar, outra explosão ocorreu, e a corrente de luz que envolvia o garoto começou a se intensificar. A fumaça ofuscou tudo, e Pedro, de repente, perdeu a memória do que estava acontecendo. João gritou: "Pedro!" E numa fração de segundo, a luz se apagou, como se tivesse sido engolida pelo vazio. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente. Ele olhou em volta confuso. O fogo ao redor agora parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Foi então que um clarão surgiu na escuridão e com ele um rugido de vozes. Um grupo de pessoas entrou na sala, com roupas escuras e expressões graves. "Estamos aqui para pegar o que é nosso." No meio da confusão, uma mulher avançou à frente. Era Maria, sua mãe, com uma expressão que João jamais viu. Uma mistura de medo e determinação. "João, você precisa saber a verdade!" ela gritou, enquanto a fumaça envolvia seu corpo. "Pedro não é só seu filho. Ele é o que pode salvar todos nós." Silêncio total. Como isso é possível? O coração de João disparou. "Salvar de quê? Ele é a ligação com o poder ancestral que pode nos proteger do que está por vir!" Maria exclamou, enquanto os outros ao seu redor pareciam esperando por algo. O caos no prédio agora parecia ser insignificante perante a nova revelação. O chão começou a tremer novamente, mais paredes desabando e tudo que João pensou ser real e verdadeiro começou a se desvanecer. "Não, não pode ser! O que você está dizendo? O que mais você escondeu de mim?"
É hora de descobrir a verdade, João! É a hora da revelação! E com isso, tudo começou a girar. A luz que cercava Pedro brilhou intensamente e, de repente, ela se dividiu entre eles, revelando imagens do passado, uma cidade em chamas, um legado e uma família marcada pela tragédia. João sentiu seu coração parar. Era mais do que um desastre. Era uma corrida contra o tempo. Ele olhou para Renata esperançosamente, mas ela estava tão perdida quanto ele. Era uma verdade devastadora e cada segundo contava. O que vamos fazer? Ele perguntou, sem resposta, enquanto a sala desmoronava ao seu redor e o destino de todos eles estava prestes a ser decidido. O que mais eles não sabiam? O que aconteceria quando a verdade finalmente se revelasse? As chamas rugiam cada vez mais alto e o calor parecia um abraço sufocante. João estava paralisado, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Pedro não é só seu filho, ele é o que pode salvar todos nós. O que isso significava? Ele não tinha tempo para entender. Era uma corrida contra o tempo. Vamos! Gritou Renata, puxando João e Pedro. Eles precisavam sair, mas ao olhar para a mulher que se dizia sua irmã, uma onda de desespero tomou conta dele. O que mais você sabe? O que você quer dizer com herança? A urgência em sua voz se misturou com o cheiro de fumaça, antes que ela pudesse responder. Uma nova explosão estremeceu o prédio. João sentiu que errar faia sob seus pés. O medo era palpável e a pressão crescia. Não dá para ficar aqui. Precisamos ir agora! Eles correram, passando por pessoas em pânico, mas não podiam ignorar a presença da mulher. A verdade é a única saída. Se você quiser salvar Pedro, precisa acreditar. A voz dela era como um eco distante, quase se perdendo na confusão. E então, enquanto atravessavam um corredor em chamas, algo instintivo fez João parar. Ele olhou para trás e viu seu Carlos, preso sob os destroços. Algo dentro dele gritou para ajudar. Carlos! Ele começou a correr em direção ao homem, mas Renata o puxou de volta. João, não podemos perder tempo. As chamas se espalhavam, o calor abrasador, agora quase insuportável. E se ele souber algo sobre nosso passado? Sobre Pedro? João não podia ignorar a chance de descobrir mais. Não é hora. Ele pode não sobreviver a isso. Renata insistiu. O desespero dela o atingiu e ele percebeu que precisava fazer uma escolha: desviar ou enfrentar. A mulher ao lado de Pedro ergueu a mão e, em vez de gritar por ajuda, ela começava a entoar o que parecia um encantamento. A luz ao redor de Pedro intensificou e a criança parecia absorver tudo. O efeito era devastador. As chamas começaram a hesitar, inchando e recuando como se tivesse vida. O poder dele, João murmurou, enquanto um nevoeiro brilhante começou a engolir a cena ao redor. Era agora ou nunca. Ele decidiu. Renata, nós precisamos ficar. Esse é o legado que temos que enfrentar. Então, em um movimento rápido, ele segurou a mão de Pedro e olhou para sua irmã. Eu não sei que tipo de destino nos aguarda, mas precisamos descobrir juntos. As chamas recuaram e a mulher, a irmã, olhou profundamente nos olhos de João. A verdade está no que você decidir.
Lembre-se, o que é importante nunca desaparece completamente. E se o passado fugiu, o futuro depende de você. Um rugido explosivo sacudiu o prédio e o chão começou a se romper. Em um último empurrão, eles seguiram em frente e as sombras se espalharam como um manto, revelando um caminho iluminado. Pela memória da família, João gritou e eles correram em direção à saída, lado a lado. Assim que saíram do prédio, a luz do dia os envolveu e o caos da cena interna se dissipou. O mundo exterior parecia calmo, mas João sabia que a batalha estava longe de acabar. O que mais havia escondido em seu passado? Ele olhou para Pedro, seu filho e sobrinho ao mesmo tempo, e sentiu que este era o novo começo de algo maior. Havia segredos a desvendar e agora, mais do que nunca, ele estava pronto para enfrentá-los. Ao olhar para a multidão que o cercava, uma pergunta ainda ressoava em sua mente. Como seu pai, seu Carlos e sua mãe Maria se encaixavam nisso tudo? O passado ainda guardava suas surpresas. E assim, enquanto a fumaça se dissipava e o céu azul se abria à frente, João decidiu que essa história estava longe de terminar. Era hora de buscar a verdade. E quando ele se virou para Renata e Pedro, a determinação em seus olhos era clara. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque sua interação é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos.